Nos estudos sobre história da moda, é mais comum se dar destaque aos estilos de traje e às peças mais icônicas de cada época. No entanto, coisas como tecidos e cores são tão importantes quanto a silhueta das roupas, e são coisas que têm uma história própria, ligada ao conhecimento técnico e às questões políticas e sociais de sua época. No vídeo de hoje, nós vamos explorar a história de um tecido típico da era vitoriana, fundamental no dia a dia da população pobre, a flanelete. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e você está no canal da Modista do Desterro. Depois de fazer muito sucesso na época de ouro do grunge, os anos 1990, as camisas de flanela xadrez voltaram a ser vistas com muita força na moda. Embora aqui no Brasil elas nunca tenham exatamente sumido, porque camisa de flanela xadrez salva muitas vidas na hora de a gente se montar para uma festa junina. A flanela possivelmente se originou na região do país de Gales, onde já existem registros de sua fabricação pelo menos desde o século XVI. A flanela original era produzida com sobras de lã de ovelha ou de carneiro e era um tecido pesado próprio para o inverno europeu. Com o passar do tempo, a flanela passou a ser produzida também em outras partes da Europa, mas pelo menos até o século XIX, a Inglaterra se manteve com o status de maior produtora e exportadora desse tipo de tecido, quando uma mudança na demanda do mercado levou à criação de alternativas mais baratas para a flanela de lã. E por demanda do mercado, entenda-se aqui a situação de miséria em que viviam os trabalhadores ingleses nesse momento, em que as pessoas tinham que escolher entre comprar um pedaço do tecido de lã mais barato que existia no mercado ou comprar comida para poder sobreviver ao inverno. Desde a Idade Média, duas fibras eram amplamente produzidas e consumidas na Europa: o linho e a lã. Dependendo da maneira como essas fibras eram tratadas e trabalhadas no tear, produziam-se tecidos de diferentes qualidades e preços. Em linhas gerais, as pessoas comuns utilizavam linho nas estações mais quentes e lã nas estações mais frias. E até mesmo a roupa íntima podia ser confeccionada com lã no inverno. Mas a gente está falando de uma lã que era 100% natural, que não tinha fibra sintética adicionada no tear, que é o que acontece com as que ficam disponíveis nas lojas modernas para a gente aqui no Brasil. Então, originalmente, esses tecidos de lã não pinicavam a pele como a lã que a gente conhece hoje. Antes do século XIX, quando a Revolução Industrial muda totalmente esse sistema, tecidos eram produzidos de forma artesanal. Havia oficinas profissionais e também a produção doméstica, mas ambas dependiam de teares operados pela mão humana e que tinham uma capacidade de produção bem restrita. No século XIX, o avanço dos teares mecânicos fez com que a indústria têxtil puxasse o crescimento de outros setores da indústria, como a produção de aço, por exemplo. Mas isso trouxe uma série de impactos negativos também. Seja por vontade própria ou por questões externas que fugiam totalmente ao seu controle, como os conflitos pela posse da terra, o esgotamento do solo e uma sucessão de más colheitas, ao longo do século XIX nós vamos ver em toda a Europa, mas isso com muito mais força na Inglaterra, uma grande massa de trabalhadores do campo que acaba migrando para a cidade em busca de trabalho. De um lado, isso significa que havia muita mão de obra disponível para essa indústria em crescimento. Mas de outro, uma grande oferta de mão de obra significava também uma queda brusca nos salários e o empobrecimento geral dos trabalhadores. Empobrecimento não, a gente está falando de uma situação de miséria e de penúria generalizada, em que as famílias dependiam do trabalho infantil, que era subremunerado ainda por cima, para poder sobreviver. Nós estamos falando de famílias de 7, 8, 9 pessoas que, quando chegavam ao inverno, precisavam escolher se usariam o dinheiro disponível do pagamento da semana para comprar meias novas para as crianças ou se comprariam carvão para poder manter as suas casas aquecidas. E as condições de moradia dos trabalhadores eram desumanas. Casas espremidas, sem ventilação, sem água encanada e muitas vezes sem espaço sequer para que as pessoas pudessem lavar e secar as suas roupas. E talvez a parte mais perversa disso seja que os mesmos cronistas da época, que adoravam descrever a população pobre como sendo suja, maltrapilha e com mau cheiro,
não conseguem relacionar essas questões de falta de higiene à exploração dos trabalhadores nesse sistema de produção. O principal argumento que existia na era vitoriana para explicar a origem da pobreza não era de ordem econômica, mas de ordem moral. As pessoas pobres eram pobres porque elas não faziam economias, porque elas gastavam o seu dinheiro em bobagem, porque elas não trabalhavam o suficiente porque eram preguiçosas ou porque elas não se esforçavam tanto assim para melhorar de vida. Não, eu vou corrigir isso porque eu acho que talvez o aspecto mais perverso seja ter gente hoje, em pleno ano de 2021, que tenta sustentar esse argumento ainda. A fibra têxtil que define o século XIX é o algodão. Se no século XVII e XVIII os tecidos de algodão eram luxuosos, no século XIX eles se tornaram sinônimo da classe trabalhadora. Isso porque os tecidos de algodão eram muito mais baratos que os de linho e os de lã. A razão disso está na origem da matéria-prima. O algodão que alimentava as indústrias europeias, especialmente a inglesa, era em grande parte produzido aqui no continente americano, utilizando a mão de obra de africanos escravizados, especialmente no Brasil e nos Estados Unidos. E à medida em que outras fibras ficavam mais caras no mercado europeu, o algodão começou substituindo o linho, especialmente nas roupas de cama e nas roupas de uso íntimo. E com o avanço da indústria, novos testes eram feitos constantemente para introduzir novas misturas de fibras e novas técnicas de tecelagem com o objetivo de baratear e de otimizar essa produção têxtil. E isso tinha, sim, efeito no mercado. Só para fazer uma comparação muito rápida, esses dados são de Londres, em 1862, em que 1 metro de flanela feita com lã da flanela original custava mais do que o dobro de um tecido da mesma largura feito de algodão. Só que os tecidos de algodão não têm nem de longe a mesma capacidade de manter o calor do corpo que os tecidos de lã têm. Mas, por outro lado, a resistência deles às lavagens e o preço competitivo eram fatores fundamentais para que o algodão se tornasse a principal fibra têxtil da era vitoriana. Na década de 1880, surgiu no mercado inglês um possível substituto para a flanela de lã. Esse tecido se chamava flanelete e ele prometia ser tão eficiente no inverno quanto a flanela e custando muito menos. Basicamente, a flanelete era uma imitação da técnica de tecelagem da flanela original com lã, mas feita com fibra de algodão. Em 1895, a flanelete podia ser encontrada por menos de 1/4 do preço da flanela de lã no mercado inglês. E nessa época, a flanelete já era o tecido mais usado para a produção de roupas infantis e para roupas íntimas masculinas e femininas, especialmente coletes e anáguas para o inverno. Só que ao contrário da flanela de lã, a flanelete feita de algodão era altamente inflamável. A preocupação com isso era tão grande que desde 1899 tentava-se desenvolver uma variação não inflamável, só que todas as versões acabavam ficando muito caras e totalmente inacessíveis para a população pobre. Se você quer ter uma ideia de como seria o toque dessa flanelete vitoriana, eu acho que a coisa mais próxima que existe no mercado brasileiro hoje são aquelas flanelas cor de laranja, vermelha ou branca que são utilizadas para limpeza e para tirar pó dos móveis. Ultimamente, eu venho me dedicando bem mais a pesquisar os trajes das pessoas comuns da classe trabalhadora. E eu acabo esbarrando com essas referências sobre tecidos, cores e estampas, como as que eu trouxe para vocês hoje. Por enquanto, essa pesquisa se refere muito mais à realidade europeia, porque eu estou no meio do processo do projeto Recriando Marias. E se você ainda não conhece o projeto Recriando Marias, aproveita aí na descrição para conferir a playlist completa do projeto, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para ficar por dentro das próximas atualizações que estão vindo por aí.